Eu vou te falar hoje dos 9 erros mais comuns cometidos por fotógrafos iniciantes. Finalmente você comprou aquela câmera que tanto queria e está animado para iniciar os trabalhos como fotógrafo, mas depois de fazer uma série de fotos para testá-la, acabou percebendo que as fotos não ficaram do jeito que você esperava. E por que isso acontece? Nesse vídeo eu vou mostrar para você 9 erros mais comuns cometidos por fotógrafos iniciantes. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, curte e compartilha esse vídeo para eu poder continuar produzindo muito mais conteúdo de valor para você. Vamos então começar essa história. O primeiro erro é não verificar as configurações. É natural e muito comum você que está iniciando na sua jornada como fotógrafo ou apenas querendo aprender a fazer boas fotos sem fins comerciais, mas ainda não entende muito bem como utilizar as melhores configurações da câmera para cada ambiente ou cada situação de luz, e a fim de facilitar todo o processo, você decide optar por utilizar o modo automático da câmera. Esse é um dos erros mais comuns cometidos por fotógrafos iniciantes. Apesar das câmeras modernas possuírem uma série de tecnologias que permitem entregar um bom resultado, mesmo no modo automático, fazer a utilização do mesmo não é a melhor opção. E eu vou te explicar os motivos. Explicar isso, na verdade, é algo bem simples. Pense que você, enquanto fotógrafo, quer saber extrair o melhor de cada ambiente ou de cada situação diferente de luzes e sombras e quer colocar o seu estilo nas suas imagens, o seu DNA e fazer fotos com um olhar diferenciado. Ao utilizar o modo automático e não verificar as configurações, você está deixando a sua câmera decidir tudo por você. Não está colocando o seu estilo pessoal nas fotos e o pior de tudo, está ficando refém do modo automático. E ele, por muitas vezes, irá acertar sim, muito a medição da luz e irá resolver e te dar a praticidade que você precisa para usar com mais agilidade a sua câmera. Mas não te recomendaria isso por muito tempo não, ok? Comece a pensar, de fato, em desenvolver as suas habilidades e conhecimentos em aprender a usar o seu equipamento. Não fique refém do modo automático, não. Tenha controle sobre a sua máquina e saiba extrair o melhor dela. Deixe a preguiça de lado e domine a máquina. Não seja dominado por ela. Estude e teste e erre, aprenda. Só assim você irá conseguir implantar o seu estilo pessoal nas suas fotos e produzir um trabalho de qualidade que irá despertar o seu olhar e ao de todos que apreciarem as suas fotografias. Ao fazer isso, você já estará dando um grande passo para se tornar um excelente fotógrafo com estética, técnicas, conteúdo artístico e poderá desenvolver e realizar trabalhos com a sua câmera com total controle, conhecimento do que está acontecendo ali. O segundo erro da aula de hoje: escolher a lente errada. Você já aprendeu então melhor a como utilizar as melhores configurações da sua câmera. Não está mais refém do modo automático, mas ainda assim encontra certa dificuldade para fazer fotos específicas, como por exemplo, fotos com muito zoom, de objetos muito pequenos ou fotos em locais que você não consegue incluir todos os elementos na cena. Você até tentou modificar as configurações, as diversas configurações por diversas vezes e o resultado ainda não saiu como você esperava. Já parou então para pensar que pode não estar utilizando a lente correta? A escolha da lente certa é fundamental para uma boa foto. Cada situação pode exigir a utilização de uma lente específica. Por isso, conhecer os tipos de lente
E entender em qual situação cada uma se encaixa melhor é fundamental para um fotógrafo. Por exemplo, se você pretende fotografar um objeto ou um animal muito pequeno, como por exemplo uma abelha, uma formiga, a lente macro nessa situação pode ser a melhor escolha para você. Uma vez que você consegue destacar com muita nitidez detalhes que muitas vezes não se veem a olho nu. E entender o porquê essa lente é a ideal para esse exemplo em específico, irá trazer clareza em todo o seu processo de desenvolvimento enquanto fotógrafo. Existem diversos tipos de lente e cada uma com uma função. Entender essas funções que cada tipo de lente oferece irá elevar o seu nível de conhecimento e te salvar de muitos problemas que surgirem nos seus ensaios. O terceiro erro mais comum é ficar sem bateria, ficar sem espaço na memória e não fazer backup. É sem dúvida um erro muito mais comum do que imaginamos. Parece besteira, né? Mas aqui nesse ponto específico é onde muitos morrem nadando, pois muitos cometem esse erro, ainda mais quando acabaram de comprar a sua primeira câmera fotográfica. Vamos começar pela bateria. Imagine que você está atrasado e saiu de casa na pressa e percebeu que não conferiu se a câmera está totalmente carregada. Ou então você chegou no local onde vai realizar as fotos e a bateria simplesmente parou de funcionar. Você vai perder todo o trabalho e o tempo que teve para se deslocar e voltar para casa sem ter feito as fotos. E ainda vai fazer o seu cliente perder todo esse tempo. Está aí a importância de sempre verificar com certa periodicidade e antecedência se as baterias estão completamente carregadas. E além disso, ter sempre em mãos ao menos uma bateria extra, uma bateria reserva. Pode ter certeza, isso ainda irá te salvar em algum momento, em algum dia ou sempre nos seus trabalhos. Assim como a bateria, é muito importante ter um cartão de memória reserva. Afinal de contas, você não quer ter que interromper o seu trabalho porque está sem espaço para fazer mais fotos ou porque o seu cartão de memória deu algum problema, né? Certifique-se de que você possua um cartão de memória com boa capacidade de armazenamento e que esse espaço seja mais do que suficiente para armazenar tranquilamente a quantidade de fotos que você necessita fazer. Na verdade, vá sempre com pelo menos o dobro de memória que você imagina gastar, para de forma alguma faltar e ainda mais do que isso, ainda mais pior do que isso, limitar a sua criatividade por se preocupar se o seu cartão será suficiente para realizar e clicar tudo que você naquele momento está criando. E os cuidados que você precisa ter não param por aí. Vamos falar agora da importância da realização de backups de forma periódica. Para isso, imagine-se na seguinte situação. Você foi fazer uma viagem com a família, registrou fotos e momentos incríveis que você sim pretende guardar para o resto da sua vida. E as fotos simplesmente somem. Ou então, imagine que você acaba de realizar um dos seus melhores trabalhos como fotógrafo, conseguiu produzir cliques inesquecíveis, incríveis, o melhor que você já fez na vida, mas não realizou o backup e acabou perdendo todas as imagens. Situação chata, né? Chata não, péssima. E imagino que você não quer que isso aconteça com você. Se possível, pense nesse backup, inclusive no momento de fotografar. Se possível, invista em câmeras que podem e que operam com 2 slots de cartão. E use ao mesmo tempo os 2 slots com cartões em ambos os lugares, para que a câmera possa fazer já de imediato fotos com cópias, já separadas nos cartões, né, nos ambos cartões diferentes ali da sua câmera. Com isso, você garante que se algo passe com o cartão,
que pode simplesmente queimar durante o seu uso, você salva ali o seu trabalho ou a sua viagem, fotografando em 2 cartões diferentes, operando ao mesmo tempo na sua câmera. E vamos a mais uma dica de ouro. Sempre salve seus trabalhos em computadores, em um HD externo, pendrive ou serviços de armazenamento em nuvens com certa periodicidade. E de preferência que tudo tenha cópias, ou seja, o mesmo trabalho em pelo menos 2 lugares diferentes. Dependendo do trabalho, eu armazeno o mesmo em 3 ou 4 cópias ou em 3 ou 4 HDs diferentes e também na nuvem. Existem diversas plataformas que permitem que você armazene as suas fotos por um preço acessível, como por exemplo o Google Drive, o Dropbox, o WeTransfer, a Microsoft, o OneDrive, o Mega, entre outros. Escolha a melhor opção para você. Os backups realizados em nuvens é uma comodidade para todos, pois facilita o acesso de onde você estiver nesse mundo, sem precisar carregar os seus HDs e correr o risco com eles em mãos, viajando por aí ou até mesmo de ser assaltado, né? E perder tudo. Felizmente, prevenir é melhor do que remediar. E precisamos pensar em tudo, ainda mais quando se trata de um material com tanto valor. E nem falo de valor financeiro aqui não, tá? Mais do que isso, é valor sentimental, que em muitos casos é muito mais importante do que o dinheiro por trás disso. Passe essa dica para frente, pois com certeza você irá ajudar seus amigos e familiares. Afinal de contas, essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um e é mais comum do que imaginamos. Compartilhe ou marque aqui um amigo e faça a sua boa ação do dia. O quarto erro são edições de imagens mal feitas. Você saiu para fotografar e produziu fotos incríveis. Está satisfeito com seu material, mas na hora de passar para aquele aplicativo gratuito de edição, percebeu que a imagem perdeu a qualidade e não sabe o que fazer para resolver. Ou então, o cliente solicitou que você corrigisse algumas espinhas, olheiras, manchas na pele e você não sabe como fazer. É nesse momento que você percebe a importância de escolher um programa de edição adequado e aprender como realizar a edição das suas fotos. Além de fazer com que as suas imagens não percam a nitidez ou a qualidade, e uma boa edição pode, na verdade, até mesmo recuperar aquelas fotos que você imaginava que teriam que ser, inclusive, descartadas. Uma grande dica que podemos dar é que você dedique boa parte do seu tempo a aprimorar suas habilidades com o editor de fotos. Uma boa edição ajuda a melhorar a qualidade do seu trabalho e é com toda certeza um grande diferencial na carreira de um fotógrafo. E como sugestão para escolher esses programas, eu recomendo o Adobe Photoshop e o Lightroom. Esses são os programas que eu uso para fazer as minhas edições e tratamentos de imagem. São os melhores programas profissionais para você usar, com certeza. Vamos então falar agora do quinto erro mais comum. Sempre fotografar no formato JPG. O formato JPG é como se fosse o modo automático da câmera. Isso porque ao utilizar esse formato, você está deixando a máquina tomar as decisões por você. Como, por exemplo, o tratamento de cores utilizados e a nitidez da imagem. Mas por que isso seria um problema? Se você está apenas testando ou tirando fotos de momentos pessoais, como viagens, ou como viagens com a sua família, e não pretende realizar um processo de edição posteriormente, não há problema algum em você utilizar o formato JPG, não. No entanto, se você pretende fazer a edição das fotos e o formato JPG, ele pode te dar, na verdade, muita dor de cabeça. Isso porque, como mencionado antes, ao utilizar esse formato, você está deixando a máquina escolher alguns elementos desse processo de pós-produção
por você e, consequentemente, dificultando e limitando o processo de edição da sua imagem. Como resolver essa questão, Nilo? O mais indicado seria mudar o formato para o RAW. Esse formato é o formato cru da imagem. Ou melhor dizendo, elas aparecem exatamente da mesma forma como foram captadas pela sua câmera. Esse arquivo cru, o arquivo original da imagem, permite que no processo de pós-produção você mesmo tome e tenha mais opções nas decisões sobre o tratamento de cores, no tom, na nitidez da sua foto. Ou seja, te dar maior flexibilidade e possibilidades na hora de editar. Agora que você aprendeu mais essa, e sobre o poder e a importância de uma boa edição, aposto que não vai querer deixar a câmera ficar decidindo isso também por você, não é mesmo? Vamos seguir então aqui nesse vídeo com o 6º erro mais comum na hora de fotografar, que é a questão da iluminação. Mesmo que você domine todas as configurações da sua câmera, conheça os melhores tipos de lente para cada situação e seja um expert em edição de imagens, a escolha ruim da iluminação para a produção da foto pode ser um problema irreversível. Até mesmo porque luz é 100% mais um para se obter uma boa fotografia. E tudo, na verdade, começa com ela. Isso porque uma foto exige harmonia entre um conjunto de técnicas, composições, direção, cenários, entre outros pontos, mas principalmente na luz. E tanto o excesso como a falta de luz podem se tornar um grande problema e impedir a produção de uma fotografia harmônica, com estética e muito conteúdo artístico nela. Conteúdo de qualidade e com todo aquele impacto e força visual. Sendo assim, é necessário encontrar o equilíbrio certo dessa luz. Recomendo, então, aprender a como calcular essa iluminação e entender como saber se a quantidade de luz daquele ambiente que está fotografando é suficiente ou não para fazer a foto. Equipamentos podem auxiliar também nessa iluminação, como os speed flashes, equipamentos como refletores para estúdio, iluminadores de LED. Todos esses equipamentos eles podem auxiliar nesse processo para criar um ambiente ideal para a produção de boas fotos. Coloque esses itens na sua listinha aí de futuras aquisições, principalmente um speed flash, por ser menor e mais fácil para transportar, pois será importante se munir de bons recursos para nunca perder o trabalho ou a boa foto. Vamos agora falar do 7º erro mais comum, que é o foco. Você sabia que a única coisa que não dá para corrigir na edição é o foco? Levando isso em consideração, não preciso nem falar que ter um ponto focal claro é extremamente importante para uma boa foto, né? O foco é uma das habilidades mais importantes na fotografia. E eu não digo isso apenas no sentido da foto estar com nitidez e bem focada, não. Mas também o foco dá clareza em ter um objetivo evidente em cada momento que você for fotografar. Focar também nas técnicas que de fato são importantes na fotografia e na teoria mais relevante para desenvolver bem o seu trabalho é fundamental para trilhar um caminho de sucesso, ok? Mas eu vou te explicar o porquê o foco é realmente tão importante. Quando uma foto possui um ponto focal claro, você bate o olho nela e automaticamente identifica o ponto daquela imagem que te chama mais atenção. E quando isso não acontece, a foto acaba não impactando e nem oferecendo muita coisa a quem olha. Isso porque o ponto focal não foi claramente definido para aquela foto. E as pessoas ficam ali procurando por ele. E o que de fato acontece é que imagens sem foco não prendem o seu olhar e nem a sua atenção.
são imagens vazias e que passam desapercebidas. E não estou falando das fotos que desfocamos de forma proposital não, tá? Pois existem aquelas fotos que usamos de outras técnicas, inclusive para despistar o foco, baixando a velocidade de obturação para criar imagens completamente desfocadas. Imagens abstratas, feitas de forma consciente e com domínio total das técnicas para isso. Vou deixar um exemplo para você entender, mas normalmente a falta de foco nas suas fotos é que irão queimar com certeza o seu filme se forem postadas e te fazer perder engajamento na internet, perder concursos, caso você seja aquela pessoa competitiva e que curte um concurso de fotografia, irá perder com certeza muitos trabalhos e consequentemente clientes. E você precisa produzir fotos com nitidez, onde é imprescindível isso na sua fotografia. Uma forma de garantir melhor foco é saber trabalhar com o diafragma da sua lente. Afinal de contas, é por lá que garantimos maior profundidade de campo. Ou em outras palavras, para ficar mais claro, profundidade em diferentes planos, ou planos bem focados e bem nítidos na sua fotografia. E para isso você irá precisar trabalhar com diafragma mais fechado, com uma abertura ou uma f 5.6, de 5.6 em diante. Inclusive, eu apostaria para melhor foco em tudo, em uma abertura de 10 a 11, tá? 10, F10, F11. Daí vai depender da situação e do que estará nessa foto. Para operar com aberturas tão fechadas do diafragma, para garantir tanto foco, normalmente eu uso elas onde o grupo de pessoas na foto é grande. Assim, eu garanto foco em todo o mundo na minha imagem. Ou em situações onde, de fato, eu quero que o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano da minha imagem fiquem bem evidentes e bem nítidos. E essas aberturas de F10 e F11 funcionará para a maioria das lentes. E você não precisará se preocupar tanto caso use diferentes lentes dentro do seu kit fotográfico, não. Além disso, se você tiver selecionado o modo de foco errado ou está utilizando o foco automático, é a câmera que fará ou tentará achar o foco para você. E assim como em todas as situações já faladas nesse vídeo, onde as configurações automáticas da câmera estão operando por você, a máquina pode acabar não acompanhando o movimento focal que você gostaria e, consequentemente, produzindo uma foto que você não considera satisfatória. Pois é claro, mais uma vez, e reforçando isso, foi a própria máquina que definiu mais essa para você. E claro, um robô também erra e nesse tipo de configuração automática para a fotografia, as possibilidades de errarem são maiores e a insatisfação também será. E para saber melhor como utilizar o foco, é importante verificar um manual do seu equipamento fotográfico, para poder localizar a movimentação do foco no seu equipamento. E uma dica extra, ainda aqui, para aqueles que irão fotografar pessoas, uma dúvida muito comum é onde você deve colocar o foco. Sempre faço essa pergunta nos meus cursos presenciais e praticamente 100% das respostas que já tive até hoje foram erradas. Você, em que você pensou aí? Onde você foca quando vai fotografar pessoas? No rosto? No corpo da pessoa? Da cintura para cima? Onde você coloca o foco? Então, sempre que você for fotografar pessoas, você precisa colocar o foco no olho da pessoa. Por quê, Nilo? Preste atenção quando for fotografar e os olhos da pessoa não têm foco. É muito estranho, dá uma sensação muito ruim olhar para uma imagem onde a pessoa está sem foco no olhar. E é por isso que você precisa o tempo todo se preocupar com isso. Em onde deixar sempre o seu foco, que é sempre no olho.
pois é ele que precisa ter toda a nitidez e aquele brilho especial na sua fotografia. Essa é sem dúvidas uma dica de ouro, e com ela você irá colher muitos diamantes na sua carreira, pois jamais irá errar o ponto principal de focagem para fotografar pessoas. Do mais é isso, foco é 100% mais um na fotografia. Tome cuidado. Vamos continuar aqui então, falando agora do 8º erro. Movimento. Você consegue fazer boas fotos, mas está com a sensação de que elas estão ficando todas iguais? Se isso estiver acontecendo, a solução pode ser mais simples do que parece. Basta que você se movimente. Isso mesmo. Experimente tirar fotos sentado, deitado, correndo. Experimente e experimente. Mova o seu corpo do lugar e não se preocupe, pois tudo é válido para garantir uma boa imagem. E com isso você irá tirar maior proveito de uma única pose que irá fazer, com apenas você mover ou se mover em torno do seu fotografado e aproveitar ao máximo as diferentes alturas em torno dela. Inclusive, vale até mesmo colocar a sua câmera no chão e fazer a foto. E experimente e me conte como ficou. Dessa forma, você conseguirá vários cliques que nem imaginava e, de quebra, ainda acabar com o problema de tantas fotos iguais. Continuando então com a 9ª dica de hoje. Nunca utilizar o flash ou utilizar apenas flash embutido. Você também é daqueles que não utiliza o flash por acreditar que ele causa um efeito ruim nas imagens e acaba estragando a foto? Ou é porque tem medo do flash mesmo? Se a resposta for sim, provavelmente você está utilizando o flash da maneira errada por não saber como utilizar ele a seu favor. E calma, vou explicar o porquê. Saber utilizar o tipo de flash adequado para cada ambiente permite várias possibilidades para realizar fotografias com diferente situação de luzes que você nem imagina. Primeiro, é importante você saber que existem 2 modos principais para utilizar o seu flash. Um modo é TTL, ou às vezes pode aparecer ATTL. Tudo é a mesma coisa, ou seja, o modo automático do flash. E em muitas situações ele inclusive funciona muito bem. E na dúvida de como utilizar o flash, eu te sugiro deixar o seu flash nesse modo, pois a própria câmera com o flash acoplado nela fará esse cálculo da fotometria dessa luz do flash para você. E o segundo modo é o manual. É aqui, mais uma vez, que você controla tudo. E não precisa se assustar com isso não, pois é mais simples do que você imagina. Calma que eu vou te explicar um pouco sobre isso e como é simples isso. Existe aqui, no modo manual, 2 coisas que você precisa controlar no seu flash. A potência da luz e o zoom do seu flash. A potência, você vai ver no seu flash uma régua com diferentes marcações do tipo 1:1, meio, 1/4, 1/8, 1/16, indo até 1/128. Sendo que 1:1 é o quê? 1 dividido por 1 é igual a 1, correto? Então, o que isso te indica é que o flash irá disparar na potência máxima da luz dele. Meio seria a metade da potência e por aí vai, chegando em 1/128, que seria uma luz bem fraca emitida pelo seu flash. Quanto maior for ficando o número do dividendo, menor vai ficando a potência dessa luz. Já outro ponto a se pensar na hora de usar o flash é com relação ao zoom que está utilizando. No flash que tem aqui, o meu menor zoom no caso, maior abertura da luz do meu flash é 20 milímetros.
E a menor abertura da luz do meu zoom é em 200 milímetros. E mais ou menos será assim na maioria dos flashes, tá ok? Para exemplificar melhor, o zoom em 20 milímetros, no caso desse flash que tenho aqui, quando a luz estiver mais perto da borda do meu flash, mais abertura a luz terá e mais ele conseguirá iluminar. E quanto mais ao fundo o meu flash estiver, menos ele irá iluminar e com isso maior será o zoom. Não se esqueça disso, ok? No meu caso aqui, em 200 milímetros. Para fixar, quanto mais para cima ele estiver, mais para cima o seu flash estiver, ele irá iluminar mais, com mais abertura. E quanto mais para baixo a tocha do seu flash estiver, ele iluminar menos, será mais pontual a luz. E você deve estar associando isso com as lentes, pois as lentes também funcionam assim, com essa variação do zoom na lente. E está certo também, pois o flash acompanha o zoom das objetivas para poder iluminar mais ou menos de acordo com o campo de visão da sua lente. No entanto, tente não se apegar apenas ao flash embutido da sua câmera, não. Muitas vezes ele pode não te fornecer a luz que você deseja. Às vezes deixando a foto com sombras indesejadas ou brilho em excesso. Invista tempo em aprender as diferentes potências do seu flash, em como extrair o melhor proveito dele, em como fazer luzes suaves usando suavizadores de luz. Para isso, como até mesmo uma parede branca pode te salvar. Entenda mais sobre essa questão dos flash, faça testes, pratique com algum amigo, teste colocar o seu flash em diferentes posições para entender cada tipo de luz que irá obter com isso. E caso possa, invista na compra de flashes adicionais. Eles irão te auxiliar muito em melhorar a qualidade do seu trabalho. E não se preocupe, pois você irá errar muito no início. Fica tranquilo, é normal. E errando, você terá condições de entender melhor o processo e o melhor caminho a se seguir com o uso do seu equipamento. Pratique muito e aplique essas técnicas e conceitos que acabei de ensinar aqui para você entender melhor. E não se prenda apenas a uma técnica e uma possibilidade, não. Pois, afinal de contas, na fotografia existem inúmeras e diferentes maneiras de fazer uma boa foto. Nada é engessado, nada é certo ou errado. E um bom fotógrafo é aquele cara que sabe disso e domina o equipamento que tem para usar em diferentes situações de luzes. E não é sobre comprar o equipamento mais caro, e sim entender o funcionamento desse aí que você tem em mãos, ou entender como usar o que você tem condições para adquirir no momento e aprender as técnicas e as possibilidades que ele te oferece. E por último, e não menos importante, ter atenção no tipo de pilha que for usar. A maioria dos speed flashes são a pilha. E com isso, procure sempre por boas pilhas. Como sugestão, compre a Zeneloop Pro. Eu vou deixar uma foto aqui no vídeo, uma foto dessas pilhas para você conhecer. Do mais, boas fotos e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Para me incentivar a continuar produzindo mais conteúdos como esse para você. Agora, eu vou continuar te dando a 10ª dica. Não divulgar seu trabalho. Preparei uma dica bônus e muito importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Assim como em qualquer serviço que dependa das vendas, divulgar é essencial. Por isso, não basta você ser um excelente fotógrafo se não divulgar o seu trabalho. Parece óbvio, mas eu conheci muitos profissionais que, por medo de serem copiados, não divulgavam nada. Então, invista bastante em divulgação. Crie um site para colocar suas melhores fotos nele, divulgue em suas redes sociais, crie e atualize sempre o seu portfólio. Se você tiver condições,
investir em propagandas patrocinadas também pode ser uma boa, hein? Espero que essas dicas tenham te dado aquele empurrãozinho que você precisava para começar a sua jornada como um bom fotógrafo. O próximo passo, então, é colocar em prática e acreditar no seu potencial. Fazendo isso, você irá se tornar um grande profissional e um grande fotógrafo. Não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, compartilhar e, bom, até breve!